Canais de seção circular. Reflexões. Por que canal de seção circular? É fácil de fabricar, é resistente a tensões e tem um grande raio hidráulico. Exemplo de aplicação. Os esgotos, sejam pluviais ou sanitários, são geralmente de seção circular, embora às vezes outras formas sejam usadas para efeitos especiais ou para tubulações subterrâneas muito grandes. Eles normalmente operam em regime não completo e estão submetidos à pressão atmosfera e apresentam uma superfície livre. Temos aqui o diâmetro da seção e tem aqui a nossa superfície livre, raio, e aqui o ângulo θ. B, a largura da superfície livre, Y, a capacidade que está sendo utilizada em relação ao diâmetro. Lembrando que θ é 2 vezes arco e cosseno de 1 menos 2y sobre o diâmetro. Área molhada, diâmetro ao quadrado sobre 8 vezes θ, desse θ em radiano menos seno de θ. Perímetro molhado, θ, diâmetro sobre 2, já que é a mesma coisa que o comprimento do arco. Raio hidráulico, que é a área sobre o perímetro molhado, que vai nos dar diâmetro sobre 4 vezes 1 menos seno de θ sobre θ. A largura da superfície livre seria d seno de θ sobre 2. Utilizando a fórmula de Manning, nós temos que a vazão seria 1 sobre a rugosidade de Manning, vezes a área molhada, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a inclinação de fundo elevado a meio. Lembramos ainda que vazão é velocidade média vezes a área, então se eu tenho a vazão e tenho a área, eu tiro a velocidade média. Tendo a velocidade média, eu posso calcular o número de Reynolds, que seria a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico, que é 4 vezes o raio hidráulico, dividido pela viscosidade cinemática. Em canais, certamente vai dar turbulento. E, a maioria das vezes, na região do hidraulicamente rugoso. Já o número de Froude, que seria a velocidade média dividido pela raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes a profundidade hidráulica. Lembrando que a profundidade hidráulica seria a área da seção molhada dividido pela largura da superfície livre. Froude menor do que 1, o escoamento é fluvial ou subcrítico. Froude igual a 1, o escoamento é crítico. Froude maior do que 1, ele é torrencial ou supercrítico. Essa classificação do Froude está associada à classificação dada por Mach no escoamento sônico, supersônico e subsônico. Agora, importante lembrar que podemos calcular a área da seção plena, a área πd ao quadrado sobre 4 ou πr ao quadrado. O perímetro molhado da seção plena seria π vezes d e o raio hidráulico da seção plena seria o diâmetro dividido por 4. Existem problemas diferentes e caminhos diferentes para suas soluções. Vamos conhecer alguns deles. Na primeira proposta, trabalhamos com números adimensionais, já que eles generalizam as informações. Para tal, adotamos y sobre d, calculamos o ângulo θ e, em seguida, calculamos as relações área do canal dividido pela área plena e o raio hidráulico do canal dividido pelo raio hidráulico da seção plena, dando origem à tabela abaixo. Importante observar que a relação y sobre d está compreendida entre 0 e 1. Então aqui nós temos a tabela que é obtida no Excel. Nós entramos com a relação y sobre d, calculamos θ, e aí nós calculamos a relação entre a área do canal e a área plena, a relação do raio hidráulico e o raio hidráulico da seção plena. Importante observar que para a formação da tabela pelo Excel, a relação entre a área do canal e a área da seção plena e o raio hidráulico do canal e o raio hidráulico da seção plena independe do diâmetro. Quando eu fiz a relação entre eles, eu fiquei com área do canal sobre a área plena, 1 sobre 2π vezes θ seno de θ, raio hidráulico sobre raio hidráulico pleno, 1 menos seno de θ sobre θ. Daí, o fato de ter y sobre d, calculo θ, e tendo θ eu tenho as relações da área do canal e a área plena, do raio hidráulico e raio hidráulico pleno. Essa tabela, se eu for utilizar, provavelmente eu terei que interpolar, porque eu posso pegar, vamos supor, 0,45. Eu vou interpolar entre esses dois pontos. Agora, se eu desejo evitar a interpolação, eu vou trabalhar com a parte gráfica. Então, esta tabela me dá origem a esses dois gráficos. Em azul, eu tenho a relação entre a área do canal e a área da seção plena. Em laranja, eu tenho a relação entre o raio hidráulico do canal e o raio hidráulico da seção plena. Roteiro para a utilização desse gráfico. Ora, eu calculo y sobre d. Vamos pegar um exemplo, 0,68. Marcamos na ordenada, puxamos uma horizontal até cruzar as curvas. E aí nós vamos ler a relação
da área do canal sobre a área plena e o raio hidráulico do canal sobre o raio hidráulico pleno. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, olha, 0,68, puxei a horizontal, abaixei aqui a vertical, leio a relação da área do canal e área plena. Como eu tenho área plena, eu calculo a área do canal. E aqui eu leio a relação do raio do canal sobre o raio hidráulico pleno. E aí, é claro, volto a afirmar, como eu tenho área plena e tenho o raio hidráulico da seção plena, eu acabo achando a área e o raio hidráulico do canal. Parto para os cálculos desejados. Vamos pegar um exemplo. Em um tubo PAD, polietileno de alta densidade, com diâmetro nominal de 24 polegadas, ocorre a drenagem da água pluvial da Rua dos Sonhos, com 70% da capacidade do tubo. Sabendo que a rugosidade de Manning para o PAD é igual a 0,010 em unidades do Sistema Internacional, que a inclinação do fundo da rede é 0,45%, especifique a vazão do escoamento e a classificação do mesmo em relação aos números de Froude e Reynolds. Dados: a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e a viscosidade cinemática igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Neste problema, nós conhecemos diâmetro nominal, a relação Y sobre D, a rugosidade de Manning, a inclinação de fundo, a aceleração da gravidade e a viscosidade cinemática. E desejamos calcular a vazão, a velocidade média, Reynolds e Froude. No nosso caso, o diâmetro nominal de 24 polegadas vai me corresponder ao diâmetro interno de 614 milímetros. Como nós sabemos a relação Y sobre D igual a 0,7, na tabela nós já obtemos o θ, que é 3,965, obtemos a relação da área do canal e da área plena, do raio hidráulico do canal e do raio hidráulico da seção plena. Temos essas relações. Desta primeira relação, como eu vou calcular a área da seção plena, eu já vou ter a área do canal. Então nós temos aqui a área da seção plena, πd ao quadrado sobre 4, temos a área, multiplicamos essa área por 0,748, eu tenho a área da seção molhada. Maneira análoga, eu sei o perímetro, que é πd, vou achar o perímetro da seção plena, tenho a relação da área plena e o perímetro pleno, acho o raio hidráulico da seção plena, multiplico por 1,185, vou ter o raio hidráulico do canal. Ora, aplico a fórmula de Manning, já que eu tenho a rugosidade, a área molhada, o raio hidráulico, a inclinação de fundo, e vou obter uma vazão de 0,477 metros cúbicos por segundo. Tenho a vazão, divido pela área molhada, vou ter a velocidade média. No caso, 2,154 metros por segundo. Tendo a velocidade média, diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico, eu vou ter automaticamente Reynolds, que vai nos dar 1.567.250.4, claro, turbulento. Ora, calculo a largura da superfície livre, diâmetro sendo de θ sobre 2, tenho essa largura, calculo a profundidade hidráulica, área molhada sobre a largura, calculo o Froude. Froude nos deu 1,1. Ora, maior do que 1, então o escoamento é torrencial ou supercrítico. Essa é uma maneira que eu utilizei. Não precisei recorrer ao gráfico porque caímos num valor que não precisamos interpolar. Se tivéssemos que interpolar, teríamos a opção de trabalhar com o gráfico apresentado anteriormente. Vamos agora obter uma solução pelas equações de calculadora. Não preciso recorrer à tabela, existe outra maneira de resolver. Então eu tenho, em função da relação Y sobre D07, eu posso calcular o ângulo θ. Calculo o ângulo θ, que me deu 7,16 graus. Com o ângulo θ achado em graus, eu vou passar para o radiano. Lembrando que 2π corresponde a 360, 227,16 corresponde a θ. Uma simples regra de 3, vou achar o θ igual a 3,965 radianos. Calculo a área molhada, perímetro molhado, e aí eu tenho o raio hidráulico. Perímetro molhado, θ, diâmetro sobre 2, θ em radiano, diâmetro sobre 2, tenho o perímetro molhado. Área molhada, diâmetro ao quadrado sobre 8, vezes θ em radiano, seno de θ. Obtenho área molhada, aproximadamente 0,182 metros. Estamos trabalhando somente com 3 números significativos, até pelas aproximações utilizadas. Calculo a vazão pela fórmula de Manning, claro que deu igual, e aí eu volto ao problema anterior. Tenho a velocidade média, tenho a largura da superfície livre, calculo o Froude, e aí mostro para vocês que para que eu me forme adequadamente eu tenho que caminhar com as próprias pernas. Bons estudos, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal. Até o próximo.